Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Curva a sua cabeça, eu quero fazer uma oração. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, abre o nosso entendimento, para que possamos entender a palavra. Abre a nossa compreensão espiritual, para que possamos capturar a revelação e tão logo poder aplicá-la. Existem homens e mulheres diante de mim, e eles estão aqui, não para ouvir mais uma palavra, mas eles estão aqui para receber do céu um direcionamento. Se revela como tu já tens se revelado até o presente momento deste culto. Eu te peço, Rei, que os céus estejam abertos sobre nossas cabeças, que toda malignidade seja dissipada, que toda enfermidade perca força e desapareça no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. E o que eu te peço, fale ainda um pouco mais conosco, porque queremos ouvir a sua voz. Quem concorda comigo diz amém. Eu quero dar um tema para essa mensagem, e o tema é kenosis. Eu também preciso me esvaziar. Diga comigo, kenosis. Eu também preciso me esvaziar. Está muito fraco. Kenosis. Eu também preciso me esvaziar. Melhorou um pouquinho. Vamos lá. Essa palavra de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 em diante, fazendo um recorte desse texto, esse texto vai falar de uma profundidade teológica muito grande. Porque esse texto, ele vai falar sobre dois pontos quando a gente pensa no Deus Todo-Poderoso. A gente vai descobrir que esse texto fala de transcendência. Diga comigo, transcendência. E esse texto, ele vai falar de imanência. Diga comigo, imanência. Ok. O que significa transcendência? Quando a gente pensa em Deus, humanamente falando, a gente pensa em algo que é inalcançável, em algo que é impossível nós nos achegarmos a Ele. Isso é tão real que os agnósticos, eles não acreditam nessa capacidade que nós temos de nos relacionar com Deus. Porque os agnósticos, eles entendem a existência de um Deus todo-poderoso, de um Deus absoluto, ainda que eles não reconheçam esse Deus absoluto como Jeová, como a gente reconhece, mas os agnósticos, eles acreditam na ideia e na verdade da existência de um Deus todo-poderoso. Então esse Deus é um Deus transcendente, que Ele está num outro plano, Ele está numa outra dimensão e nós não conseguimos alcançá-lo. Imaginemos, pois, esse telhado, esse teto. Tem como eu alcançar? Não. Então Deus é algo inalcançável. Isso se chama transcendência. Então o homem, por ele mesmo, não tem nenhuma capacidade para se aproximar de Deus e para se achegar a Deus. Mas esse texto que eu li fala que esse Deus absoluto e transcendente assumiu a forma de homem. Então, ou seja, esse Deus que está num outro plano, que está numa
outra dimensão, decidiu se achegar a nós, decidiu se aproximar de nós. E quando esse Deus decide se aproximar de nós, isso se chama imanência. Então esse Deus transcendente, que os agnósticos acreditam na sua existência, mas não acreditam que nós conseguiremos tocá-lo, nós não conseguiremos nos relacionar com Ele. Esse Deus se fez imanente, ou seja, Ele criou uma forma de se aproximar do homem, de se achegar ao homem e de se relacionar com o homem. Isso se chama imanência. Então, esse texto, ele discorre o momento em que esse Deus abre mão de sua glória, abre mão de todos os seus poderes metafísicos, e ele se faz homem em nosso meio. E o que esse texto diz? Que ele se esvaziou. E na teologia, esse esvaziar-se de Deus se chama kenosis, ok? Um Deus todo-poderoso, que não precisa da gente, que não depende da gente, apesar de nos amar, decidiu se esvaziar. É mais ou menos isso. Vamos imaginar que está aqui, louvado seja Deus, o bebezinho da Nice, ok? Do casal ali vitorioso. Ela deve ter o quê? 90 centímetros? 90 centímetros. Ok? Eu tenho 1,75 m, ok? Eu acho. Glória a Deus! Então, quando eu olho para alguém que tem 90 centímetros, eu olho de cima para baixo. Isso é transcendência. Mas aí, eu quero falar com ela de igual a igual. Então, eu desço e me igualo. Quem está entendendo diz amém. Foi isso que Deus fez. E essa teoria se chama kenosis, a teoria do esvaziamento. Legal, pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Bem, esse Deus habitou entre nós na figura do Cristo, que significa o ungido, o Messias, o Salvador. E ele habitou entre nós por alguns anos, ok? Na forma de homem. E o que ele se esmerou em fazer? Ele se esmerou em fazer discípulos, porque esse Deus que abriu mão da sua glória para ser homem, ele não deixou de ser rei, mas ele abdicou dos seus predicados de rei para se fazer homem. Então ele vem, habita em nosso meio como homem, e ele chama uma galera para tornar essa galera seus discípulos. E qual era o objetivo de Jesus tornar essa galera seus discípulos? Para que essa galera fosse a base do seu reino. Quem está comigo diz amém. Ou seja, ele precisava implantar um reino, tão logo ele precisava de embaixadores, ele precisava de representantes. Então, durante o período que Jesus habitou entre nós, o que ele se esmerou em fazer? Fazer discípulos, consolidar a ideia no coração do homem, de que o homem precisava se voltar para Deus, o homem precisava se relacionar com Deus, para que o homem experimentasse de um resgate. Qual era o resgate que o homem precisaria experimentar? O resgate da salvação. E por que esse homem precisava experimentar desse resgate? Para que na qualidade de discípulo, ele pudesse fazer outros discípulos. Então diga comigo, eu tenho uma missão. Aí, Jesus habitou entre nós, né? E Jesus chega para os discípulos em um determinado momento e diz: olha, eu estive no meio de vocês, mas eu vou morrer. Eu vou morrer.
Só que de início, os discípulos não entenderam muito bem essa mensagem. E eles agiram com uma determinada negativa. Não, Senhor, tu não vai morrer. Eu quero que tu permaneças em nosso meio. Aí o que o Senhor disse para Pedro? Não, quem está usando os teus lábios é o diabo. Porque a minha morte, ela faz parte desse processo de resgate da humanidade. Então quando Jesus morre, o que Jesus queria imprimir, ou queria consolidar na vida dos discípulos e na vida de todos aqueles que crescem? Eu morri, então tão logo a dívida foi paga. Então vocês que morreriam, vocês não morrerão mais. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Então quando Jesus morre, ele ocupa esse lugar. Então a morte de Jesus é uma morte substituta. Mas aí o que Jesus diz? Olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Quando Jesus ressuscita pela manhã, no domingo, ok? O que acontece? Ele ressuscita num corpo glorificado. Existem muitas pessoas que pensam que corpo glorificado é corpo de fantasma. Não, meu irmão. Aleluia. Corpo glorificado está falando de um corpo que não mais está preso nessa dimensão, não mais está preso nesses limites da vida humana, mas é um corpo que transcende. Lembra que Deus é transcendente? Aleluia. Quando Jesus ressuscita, qual é a mensagem que Jesus queria passar? Ele ressuscita não com o mesmo corpo, não que ele tinha um nariz mais largo, ou ele tinha uma cor de olho diferente, não é nessa vibe não viaja, amém? Mas quando Jesus ele ressuscita num corpo glorificado, o que Jesus está querendo imprimir para a gente? Uma nova identidade. Então Jesus, ao morrer, remove a sentença de morte sobre nossas vidas, e quando Jesus ressuscita num corpo glorificado, ele nos dá uma nova identidade. Diga comigo, eu tenho uma nova identidade. Aleluia. Você pode dar glória a Deus aí no teu lugar, meu irmão? Bendito seja Deus. Que cara é essa de general para mim? Aleluia. Jesus ressuscita numa nova identidade. Qual é a identidade que temos? A identidade de reconciliados, a identidade de filhos. E quando Jesus ressuscita, ele aparece para algumas mulheres, mas ele só aparece para algumas mulheres? Não. O livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 6, 7 e 8, fala que no período que Jesus ressuscitou e no período que Jesus viveu entre nós, após a ressurreição, ele apareceu para cerca de aproximadamente 500 irmãos. Por que Jesus apareceu para as mulheres, apareceu para os discípulos e apareceu para mais aproximadamente 500 pessoas? Ele queria deixar bem claro que a obra vicária havia sido, aleluia, consumada, e ele precisava deixar bem claro que a morte e a ressurreição dele não foi uma fraude, aconteceu de verdade. Porque lá para o segundo, terceiro, quarto século, algumas teorias filosóficas começou a surgir, dizendo que a morte de Jesus foi uma fraude, dizendo que Jesus não era 100% homem, ele parecia ser homem, mas ele não era homem. Tudo isso, estratégia do inferno, para que não pudéssemos desfrutar daquilo que ele conquistou na cruz do Calvário. Amém, igreja? Aí Jesus caminha com os discípulos, né? Ele come, olha só que coisa interessante. Jesus comeu com os discípulos, Márcia. Aleluia. Então ele não tinha um corpo de fantasma, né? Amém, igreja? Porque se ele tem corpo de fantasma, ele comeu lá um pão com ovo, o pão com ovo ia cair. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí Jesus, ele ressuscita, mas aí ele estabelece um parâmetro para os discípulos. É mais ou menos assim: daqui a alguns dias eu vou ascender ao Pai, e eu não mais estarei com vocês, ok? Mas eu vou enviar o Consolador. Mas tem algo que vocês precisam seguir, e é aqui que eu quero bater.
Bendito seja Deus. Tem algo que vocês precisam submeter. Aí quando você abre em Coríntios, ou melhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o Senhor diz assim para os seus discípulos: olha, vocês precisam ficar em Jerusalém. Vocês precisam ficar em Jerusalém. Mas por quê, pastor? Para que vocês sejam revestidos de poder. E depois que vocês serem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo? Olha, eu removi a sentença de morte, eu dei para vocês uma nova identidade, mas não é só isso que eu quero realizar na vida de vocês. Tem um algo a mais. E qual era o algo a mais? Eles precisavam experimentar de um revestimento de poder. Diga comigo: eu preciso de revestimento de poder. Aí de repente você está aí: não, pastor, eu não preciso de revestimento de poder. Eu preciso de revestimento de poder, sim, mas eu preciso de revestimento de poder para fugir do pecado. Eu preciso de revestimento de poder para dizer não para minha carne. Eu preciso de revestimento de poder para me manter firme. As pessoas, elas condicionam esse revestimento de poder a uma necessidade de sobreviver espiritualmente. Mas o revestimento de poder não tem o único fim de gerar em você essa sobrevivência espiritual. O revestimento de poder é para te ativar para coisas maiores. O revestimento de poder é para me ativar para coisas maiores. Mas se o revestimento de poder é algo para me ativar para coisas maiores, que coisas maiores são essas? Que coisas maiores são essas? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Abre lá, crente, em nome de Jesus. Vamos aí fazer a exposição de alguns textos. Abre aí, meu príncipe. Dorme não. Mateus capítulo 28. Quem abriu, diga: eu já estou na sintonia. Versículo 18 diz assim: meu irmão, vamos interagir, hein? É assim que eu faço com meus alunos quando eu estou dando aula, lá na igreja. Vamos sair dessa nostalgia. Versículo 18 diz assim: e chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque assim como eu operei sinais, prodígios e maravilhas no meio de vocês e na vida de vocês, vocês precisam desse revestimento para que realizem sinais, prodígios e maravilhas na vida de muita gente. Tem muitas pessoas que pensam que o único milagre que Deus quer realizar na nossa vida é nos livrar da condenação eterna. É óbvio que este é o dos mais impressionantes milagres. Mas quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, após os apóstolos terem recebido esse revestimento de poder, o que aconteceu através da vida dos apóstolos? Eles curaram enfermos, eles libertaram oprimidos pelo diabo e eles salvaram através da palavra multidões inteiras. Então o poder que Deus falou que derramaria sobre os seus discípulos seria evidenciado através de feitos. Pergunte para a pessoa que está ao teu lado: você tem esse poder? É para te confrontar mesmo. Aleluia! E se você tem esse poder, quais são os sinais? O Senhor ficou 40 dias aproximadamente com os discípulos. E o 40 é um número que fala de experiência, é um número que fala de processo, é um número que fala de deserto, mas é um número que fala de transição, ok?
a vida de Moisés é dividida em 3 fases de 40 anos. Jesus esteve 40 dias no deserto, sendo tentado. O povo, por ter perdido a direção, ficou cerca de aproximadamente 40 anos, aleluia, perdido no meio do caminho. Então o número 40 tem uma conotação de transição. Aí o Senhor disse para os discípulos: vocês terão que ficar em Jerusalém. Mas você já parou para imaginar, Márcia, o que os discípulos ficaram fazendo em Jerusalém? Você já parou para imaginar o que os discípulos ficaram fazendo em Jerusalém? Quando nós olhamos para a nossa vida hoje, a pandemia, ela parou a nossa vida em muitas coisas. Amém? Mas a pandemia, por mais que tenha parado a nossa vida em muitas coisas, a pandemia não pode ter esse poder de parar o fluir do agir de Deus através da minha vida. Ou seja, a igreja, mesmo em período de pandemia, de porta aberta, porta fechada, com um número reduzido, com uma multidão, a igreja precisa ser fluida. Ou seja, a igreja precisa continuar sendo um lugar que vai dar pão, porque a igreja é Betel, mas a igreja precisa ser um lugar que aqui os milagres acontecem. A igreja precisa ser o lugar onde os milagres acontecem. Mas parece que essa pandemia mostrou que a gente não tem tanto poder assim. Porque está todo mundo com medo de morrer, inclusive eu. Bendito seja o nome do Senhor. E como se não fosse suficiente esse medo todo de morrer, parece que a nossa fé está meio que neutralizada. E a gente acaba aceitando as coisas como são. Não, meu irmão, a igreja não foi chamada para se conformar com as coisas deste mundo. A igreja foi chamada para se transformar através da renovação do entendimento. E o entendimento precisa ser a palavra. Quando Jesus diz: olha, é-me dado todo o poder. Ou seja, quando eu estive com vocês como homem, eu abri mão de todos os meus atributos metafísicos, eu operava em nome do Pai, mas agora eu fui reestabelecido. Ou seja, eu retornei a uma posição de governo. E a igreja foi chamada para ser cauda ou foi chamada para ser cabeça? A igreja foi chamada para ser cabeça, mas tem gente, pastor Márcio, que pensa que a igreja foi chamada para ser cabeça somente no que tange a poder aquisitivo. Eu fui chamado para ser a cabeça. Esse negócio de ter um emprego chifrinho não é comigo não. Eu fui chamado para ser a cabeça. Esse negócio de morar numa cabeça de porco não é comigo não. Eu quero as coisas grandes. Legal que você deseja coisas grandes para a sua vida e batalhe por isso, mas a tua vida não pode se restringir nisso. A sua vida não pode se restringir nisso, senão você está capenga. Então a primeira base do reino é: eu estou dando poder para vocês. Abre lá Atos 5, rapidinho, Valente, que eu quero mais bater na tecla dessa questão de poder, porque eu acho que a gente está precisando. Aleluia, Atos 5, abre lá, Valente. Atos 5. Deixa eu correr aqui, porque a hora é só Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 12, diz assim, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Por que o povo os tinha em grande estima? Porque os apóstolos, Márcia, eles pregavam sobre fé e
e milagre, e os milagres se manifestavam nisso. Não era um discurso discrepante e utópico. Eu falo de milagre, mas eu não tenho nenhum testemunho de milagre. Eu falo de fé, mas eu não tenho nenhum testemunho de fé. Eu falo que Deus age no sobrenatural, mas eu não acredito que Deus pode agir no sobrenatural na minha vida. Então esse discurso é discrepante, é desconexo, é utópico, porque eu estou falando de uma realidade que eu não alcanço, que eu não desfruto, que eu não vivencio, mas não é isso que Deus quer para a igreja. Porque o Senhor disse para os discípulos: eu vou para o Pai, mas vocês serão revestidos, fiquem em Jerusalém. E sabe quanto eles esperaram? Quanto tempo eles esperaram até serem revestidos de poder? Eles esperaram 10 dias, Josiane. Então, no 40º dia, Jesus ascende aos céus. Depois que Jesus ascende aos céus, contam-se 10 dias, aleluia, e se cumpre o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Amém? Então, nesse período de 10 dias, o que eles se mantiveram fazendo? Orando. Eu não sei dizer, porque eu não descobri isso no texto, se eles oravam todos os dias em uma determinada hora, ou se eles pararam a vida deles e foram ali se enclausurar para viver aquela busca frenética em oração para experimentarem daquela promessa. Mas uma coisa é fato, é que quando veio a glória, o que eles estavam fazendo? Orando. O que você está fazendo aí nesse exato momento? Pensando no que você vai fazer quando sair daqui? O que você está fazendo nesse exato momento? Vendo o seu Instagram? O que você está fazendo nesse momento? Se distraindo com o barulho do ar-condicionado? Ou você está aí de verdade, abrindo o teu coração para se permitir romper além do que você tem rompido? Porque o povo estava orando dentro do cenáculo, era cerca de aproximadamente 120 pessoas, e diz a Bíblia que eles ouviram um som como de um forte vento. Não tinha vento nenhum, era o som como de um forte vento. E o que aconteceu? Homens simples, que não eram bilíngues, falando em outros idiomas. Eles não estavam falando nessas línguas que a gente fala, em línguas de mistério, que é levácia. Eles estavam falando em outros idiomas, que é barato, melhor do que esse. O poder foi tão extraordinário que um começou a falar em italiano, outro começou a falar, sei lá qual é a outra língua, e toda a cidade ficou perplexa, porque a olho nu eles presenciaram um grande milagre acontecendo. Diga comigo: a igreja precisa experimentar de mais milagres. Aí, vamos lá para o capítulo 19 de Atos. Eu quero ficar muito nesse tom aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Versículos 11 e 12. Olha que barato. Versículos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levaram do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos. Ou seja, Paulo foi alguém que não esteve lá no cenáculo experimentando daquela efusão, mas Paulo, ele experimentou de uma conversão genuína, porque na realidade o nome de Saulo, aleluia, é uma homenagem ao primeiro rei em Israel, que era Saul, e nós sabemos que Saul significa grande, e diz a Bíblia que
Paulo começa a ser chamado de Paulo. Tem uma outra história mais complexa em cima disso, mas eu não quero focar nessa questão. E o nome Paulo significa pequeno. O que eu quero traduzir aqui? Que a experiência de Paulo no caminho de Damasco o quebrou de tal maneira que todo aquele orgulho que a sua inteligência havia imprimido nele, ao ponto que ele se tornou um religioso e perseguidor dos cristãos. Quando ele experimenta de uma conversão, ele muda de vida e ele decide seguir os passos do Messias. E se Jesus era alguém que operava milagres, ele também queria viver essa experiência. E o que o texto fala? Que Deus, pelas mãos de Paulo, realizava maravilhas extraordinárias. Ou seja, como os discípulos, Paulo experimentou desse poder. Igreja, nós precisamos buscar mais da parte do Senhor. Eu sei que a igreja, ela tem uma ética, e a igreja, estando inserida na sociedade, a igreja precisa fazer a diferença na vida da sociedade, em todas as instâncias que ela é vasta. Mas às vezes, a gente se preocupa muito em ser maneiro. A gente se preocupa apenas em ser um bom cidadão. Gente, vamos sair dessa bobeira. Um bom cidadão, a filosofia nos orienta a ser. Eu sou um apaixonado pela filosofia. E nós sabemos que a filosofia tem um discurso gnóstico. E o que o discurso gnóstico prega? Que a salvação não é uma obra espiritual. Os gnósticos pregam que a salvação não é uma obra espiritual. Os gnósticos pregam que a salvação vem pelo conhecimento, porque a palavra gnósticos vem de gnosis, que significa conhecimento, culto pelo conhecimento. Então o que os gnósticos pregam? Que eu me torno um cidadão de bem e um homem de bem à medida que eu evoluo intelectualmente. Aí eu me torno um homem mais ético, eu me torno um homem mais equilibrado, e eu me torno um homem que faço diferença na vida da sociedade. Esse gnóstico parcialmente é verdadeiro, mas o evangelho é mais que isso. O evangelho é mais que isso, Márcia. O evangelho, ele tem uma ética, a ética do reino. Mas o que Paulo fala para a igreja de Corinto? Olha, eu poderia ir até vocês com palavras persuasivas, porque eu domino a oratória, eu domino a retórica, mas eu quero ir até vocês com demonstração de espírito e poder. E espírito e poder fala de sinais. Aí eu ouço muito de algumas igrejas, né? Quando a gente sai para dar palestra. Hoje nem tanto, né? Com essa perturbação de pandemia. A gente ouve muito, pastor, cada igreja tem um ponto forte. E é verdade, né? Cada igreja tem uma área latente, uma área que é a força daquela igreja. Pastor, tem igreja que o que destaca ela é o ensino. Aquela igreja na área do ensino é punk. Pastor, tem igreja que se destaca na área da administração. Eles têm uma administração e um nível de excelência que é um barato. Pastor, tem igrejas que você chega lá, o louvor é algo assim impressionante, extraordinário. Então tem igreja que o forte é a palavra, tem igreja que o forte é o ensino, tem igreja que o forte é o louvor, é a administração. Mas na realidade quem faz isso são os homens. Os homens que decidem priorizar mais nisso e menos naquilo. É os homens que decidem priorizar mais nisso e menos naquilo. Em nenhum momento, se alguém descobrir, me fala porque eu me converto.
Ah, pastor, mas a Bíblia fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, Deus é único e ao mesmo tempo plural. Que leva a suricomonácia. Aleluia, Ele é um só e ao mesmo tempo plural. A gente pode ver a analogia da triunidade. Não são três deuses, é um Deus só, mas que Ele vai agindo de formas distintas para cumprir os seus propósitos divinos. Então, na realidade, por que a igreja é mais forte nisso e menos naquilo? Porque nós temos as nossas prioridades. Ah, eu gosto da palavra, eu vou focar mais na palavra. Ah, eu gosto do ensino, eu vou focar mais no ensino. Ah, eu gosto da música, eu vou focar mais na música. Eu não estou dizendo que isso seja errado, mas você precisa sair de dentro dessa caixa de fósforo. Você precisa sair de dentro dessa caixa de fósforo. Porque o Senhor deixa bem claro que uma das bases do reino é um poder. E depois ele chega lá no versículo 19 de Mateus capítulo 28, o que ele diz? Olha, vocês precisam fazer discípulos, vá em todas as nações e pregue o evangelho e os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nosso Deus, Ele escalou, Ele estabeleceu uma escala de prioridade. Ele não disse, eu vou te dar poder para você só cantar, tá? Eu vou te dar poder só para você ensinar, tá? Olha, eu vou te dar poder para você bombar na área da administração e impressionar todo mundo. Olha, eu vou te dar poder, tá? Para você pregar engraçadinho e todo mundo achar maneiro. Aí entra aqui o aidético, entra aidético e sai aidético. Aí entra o canceroso aqui, entra canceroso e sai canceroso. Entra o oprimido aqui, sai o oprimido, entra o oprimido e sai o oprimido. Aí é questão psíquica, outras questões, pode até ser, mas a igreja tem autoridade no poder e na unção do Espírito Santo para desfazer as obras do diabo. Oh, lecarabachuri levácia. O minerebanchore candaramanaia, elebanchuri coberebassário, eminarabachore calablácia. Meu irmão, quando nós olhamos tanto para a vida dos apóstolos como para a vida dos profetas, o que marca a vida desses camaradas? Os sinais e a vidência. Um bando de profeta por aí, com umas profecias, água com açúcar. Aleluia! Meu irmão, Deus quer te chamar para profundidade. Deus quer te chamar para a profundidade. Eu acho legal que tem um momento na vida de Moisés, que Moisés decide, eu acho isso um barato. Tem um momento na vida de Moisés, que Moisés decide erguer uma tenda para o Senhor. E eu pensei, antes de mergulhar nesse texto, porque eu já li a Bíblia toda, eu tenho certeza que outras pessoas já fizeram aqui. Mas já viu que tem coisas que passam despercebidas, e tem hora que o varão chama a tua atenção para aquilo. E eu nunca tinha parado para me questionar o seguinte: foi Deus que mandou Moisés construir a tenda? Ou foi Moisés que construiu por ele mesmo? A tenda do encontro foi Moisés que construiu por ele mesmo. E diz a Bíblia que ele vai para fora da cidade, aleluia, e ele entra na tenda, e ali ele passa dias, e ali ele passa horas. E o interessante é que quando Moisés saía da tenda, ele saía com seu rosto cheio da glória, e o povo ficava impressionado. Meu irmão, talento impressiona? Impressiona. Às vezes eu falo para o pessoal lá da igreja, nada contra, por favor, me entenda, tá, gente? Por favor, eu não estou querendo ofender o talento de ninguém, não. Até porque senão eu mesmo estou me ofendendo. Mas eu sempre digo para o pessoal lá da igreja, para dar uma cutucada neles: se eu quiser ouvir uma boa música apenas, eu vou no show da Alcione. Sério. Claro que eu não vou, né? Óbvio. Mas eu quero mexer com eles. Se eu quiser ouvir uma boa música, eu vou no show da Alcione. Eu vou assistir ao Ivete Sangalo. Ou então, aleluia, vou levar minha esposa para assistir Roberto Carlos, que ela acha o máximo. Eu acho um tédio, né? Mas ela acha um barato. Roberto Carlos. O que eu estou querendo dizer para a igreja, meu irmão? Que uma boa música, o mundo tem também.
Então a gente tem que ter uma boa música, mas tem que ter um algo a mais. A gente tem que ter uma boa música, mas tem que ter um algo a mais, meu irmão. Tem que ter um algo a mais, uma unção, um poder, uma glória, ao ponto da gente estar cantando, o surdo, aleluia, passar a ouvir, o mudo passar a falar. Pastor, esses sinais estão extintos na Bíblia. Não é isso que diz. Marcos capítulo 16 diz: e os sinais acompanhariam aqueles que crescem. Em meu nome expulsaria demônios, em meu nome falaríamos outras línguas, em meu nome pisaríamos em serpentes e escorpiões, e em meu nome, se comer alguma coisa mortífera, não nos fará mal algum. O que isso fala? De um triunfo da igreja sobre todo tipo de ataque do inferno. Vamos fechar. Vamos voltar lá para Mateus 28. Ô meu irmão, começa a falar em línguas aí, em nome de Jesus. Vamos criar uma esfera espiritual de renovo, de ativação. Nuri kelebashuri kelevácia. Algumas pessoas falam comigo: ah, pastor, mas eu já orei por uma pessoa que estava enferma e ela não foi curada, então eu não tenho poder. Meu irmão, eu já orei por gente que estava enferma e não foi curado, mas eu também já orei por muita gente que estava enferma e Deus curou. O que eu preciso entender? Que acima da minha vontade está a vontade de Deus, mas eu não vou limitar as minhas frustrações, ou melhor, eu não vou me limitar mediante as minhas frustrações, eu vou viver a palavra. E se a palavra diz que eu tenho poder, eu quero desfrutar desse poder na minha vida. Mas eu preciso entender que o poder, o dínamo de Deus, é um tesouro. E você não encontra um tesouro perdido por aí não, meu irmão. Tesouro você tem que cavar para encontrar. Tesouro você tem que cavar para encontrar. E esse cavar fala do que os 120 fizeram. Eles estavam alinhados em uma palavra e eles estavam orando e jejuando. Quem está comigo, diga graças a Deus. Vamos voltar para o 28 de Mateus, versículo 18 diz: e chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí, o versículo 19 diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qual é a outra base? Fazer discípulos. Então a igreja, ela não pode se sentir feliz nela mesma. Legal, por eu ter me convertido, agora eu sou salvo, tenho o passaporte do céu, sou amado pelo Senhor e estou esperando Ele me levar para a eternidade. Aí ele tem 3 S's que percorrem a vida dele. Ele só vive sentado na inércia, porque ele está salvo, aleluia, e isso é o suficiente, por isso ele está satisfeito. Mas o que Jesus diz? Ide fazer discípulo, ou seja, saia desse marasmo e agite as águas. Saia desse marasmo e agite as águas. Mas pastor, eu não sei falar. E quem disse que para fazer discípulos você precisa saber falar bonito? Você só precisa ter uma história de vida que impressiona. Você só precisa ter uma história de vida que impressiona. Porque se você tiver uma história de vida que te impressiona, você não vai precisar nem correr atrás das pessoas. As pessoas vão correr atrás de você. E eu quero colar contigo, Márcia. E eu quero colar contigo, Márcio. E eu quero colar contigo, Henrique. E eu quero colar contigo, Tiago. E eu quero colar contigo, Josiane. E eu quero colar contigo, Nice. Agora, quando a gente é opaco, sem graça, para as pessoas caminharem com a gente tem que bajular elas. Vamos fazer um churrasco? Vamos comer pizza?
Vamos lá para o samba do crioulo doido. Aí todo mundo vai. Principalmente o pessoal do oba-oba. Eu não estou criticando isso não. Amém? Porque esses quebra-gelo e essas farofas é um barato. Mas aí a gente pensa que vida cristã é só nisso. Hoje o clubinho vai pro... Hoje vamos estar no clubinho A. Amanhã vamos estar no clubinho B. Amanhã vamos estar no clubinho C. Amanhã vamos estar no clubinho D. Aí Jeová sopra um vento. O vento da pandemia. Aí Jeová sopra o vento da pandemia. Aí, meu irmão, só fica os 300 de Gideão. Tudo em nome de um discurso filosófico. A gente tem que ser sábio. Eu vou ficar assistindo o culto de casa. Aí, ou seja, ele abre lá a tela do computador, abre na página da igreja, deixa o culto rolando e ele está no telefone. Ou então ele está assistindo Faustão, ou a Hora do Faro, ou está batendo perna por aí, nos shoppings, nas ruas, nas aglomerações. Ele só não pode aglomerar na igreja, mas por aí ele está saracoteando, desculpa a expressão. O que eu estou querendo dizer, meu irmão? Deus quer te chamar para algo mais profundo. Mas pastor, eu não tenho pretensão nenhuma de ter uma vida mais intensa em Deus. Amém, fica na tua vida aí, água de salsicha. Aleluia! Mas irmãos, aqueles que são insatisfeitos vão querer descer os degraus da humilhação. Qual é o tema da pregação? Kenoses. Aleluia! Kenoses, um Deus que se esvazia. Eu preciso me esvaziar. Bendito seja o nome do Senhor. Kenoses, eu também preciso me esvaziar. E do que você precisa se esvaziar? De você mesmo. Do que você precisa se esvaziar? De você mesmo. Quando nós olhamos para a vida dos discípulos, os discípulos eram discípulos mesmo. Nós somos uns discípulos meio paraguaio. Louvado seja Deus, nada contra. Aleluia! Nós somos uns discípulos meio chifrinho, que nem um amigo meu fala. Porque os discípulos, eles não tinham a vida deles como preciosa. Eles viviam intensamente aquilo. Aí de repente você vai pensar, pastor, os discípulos, estou fechando já. Pastor, os discípulos não tinham vida social. Quem disse? Se até Jesus bombava nas festinhas. Pastor, viver uma vida intensa com Deus é não ter vida fora da igreja. Meu irmão, eu busco ter uma vida intensa em Deus e eu tenho uma vida além da igreja. Eu tenho uma vida social, eu tenho uma vida além da igreja. Mas qual é o nosso maior problema? Eu priorizo muito isso e menos aquilo. Irmãos, eu sou alguém que sou da área da pesquisa, né? E antes da pandemia, eu estava me preparando, bendito, está lá parado, né? Porque parou tudo. Eu estava me preparando para entrar num mestrado. E se tem alguém aqui que é da área de pesquisa, sabe que a área de pesquisa é uma área solitária. Porque é uma área de muita leitura, é uma área de muita abdicação, é uma área muito sacrificial e de pouco reconhecimento. Mas por que eu me envolvi nessa área? Porque eu gosto disso. Aí alguém diz, pô pastor, mas tu não cansa de ter que ficar lendo isso, lendo aquilo, não? O senhor não acha que é mais prazeroso, de repente, ir para um shopping, ir para um cinema, ir para a praia? Eu faço tudo isso, mas nas horas que eu tenho que me dedicar às minhas pesquisas, não. Pô pastor, o senhor não acha que o Senhor está deixando de curtir a vida? Não. Porque curtir a vida para você... Não, para você não. Curtir a vida para alguns aqui é ir à praia. Legal. Só que curtir a vida para mim é estar envolvido lá nas minhas pesquisas. Então isso é uma questão de prioridade. Só que a minha história de vida, ela vai ser definida por aquilo que eu priorizo. Então nessa noite, tenha como lição de vida o nosso Senhor. Ele é um Deus todo-poderoso, que se esvaziou da sua glória
por um objetivo. E hoje Deus está dizendo, se coloque de pé. E hoje Deus está dizendo para você, olha, eu te convido a viver essa kenosis. Ou seja, eu te convido a se esvaziar de você mesmo, meu filho. Porque se você se esvaziar de você mesmo, sabe o que vai acontecer, juventude? Nós teremos mais de Deus. E quem deseja ter mais de Deus aí, diga graças a Deus. Então, se você decide ter mais de Deus, o que você vai fazer agora? Olha para mim aqui, deixa a criança. Ali, não se distrai com a criança não. Olha para mim aqui. Se você deseja ter mais de Deus, o que você vai fazer a partir de agora? Eu vou te dar uma sugestão. Você vai montar uma planilha. E você vai estabelecer uma escala de prioridades e um programa. Você vai se programar para orar um determinado tempo. Você vai se programar para ler a Bíblia um determinado tempo. E você vai se programar para fazer alguns jejuns. Ah, pastor, não sou a favor de jejum, não. Então sacrifique alguma coisa que te custe. De repente o telefone, de repente essa perturbação de ficar o tempo todo maratonando, aleluia, séries no Netflix. Aleluia. Você vai fazer algum tipo de jejum. Pastor, qual é o objetivo disso tudo? O esvaziamento para uma vida mais afinada na presença do Senhor. Quem está comigo, diga graças a Deus. Então você vai começar a treinar esse esvaziamento para uma vida mais alinhada. Hoje eu estou vendo aqui uma galera de jovens aqui. Eu já sou um pré-coroa, né? 45 anos, sou um pré-coroa. E cara, o que os jovens dispõem? De tempo. Ah, pastor, eu sou um jovem que não tenho quase tempo. Bem, a Bíblia diz. A Bíblia diz, eu escolhi os jovens porque os jovens são fortes. Então eles têm mais pique. Para de querer acordar meio-dia, dormir 4 horas da manhã e começa a se planejar. Porque os jovens são fortes. A juventude, dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Aí qual é a graça, diz a Bíblia, dos pré-coroa e dos velhos? São os cabelos brancos. Sangue de Jesus tem poder, pastor. Estou pintando meu cabelo. Eu odeio o cabelo branco. Mas cabelo branco aponta para maturidade. Então, qual é a graça dos mais velhos? A sua maturidade. Só que você encontra uns velhos aí de igreja. Senta aqui para me dar uma palavra de aconselhamento. Gente, ele só tem história triste para contar. Senta aqui comigo para me dar. Eu quero me envolver no ministério. Ele só tem frustração. Gente, parece que esse cabelo branco é uma fraude. Porque se na Bíblia cabelo branco é sinônimo de maturidade, e você tem muitos cabelos brancos, e você não tem maturidade, eu estava falando para o pessoal da igreja, você deve ter uma peruca, porque esse cabelo branco não é seu. Porque se esse cabelo branco é seu, você tem que ter maturidade, você tem que ter de Deus. Eu, um cara de 45 anos de idade, estou no evangelho desde os meus 17, eu tenho que ter história de vida para contar. História de vida, história com Deus para contar. Como assim? Eu estou esse tempo todo tendo uma vida ativa no reino e vou vir para cá ficar de bobeira. Eu preciso ativar vocês a romperem. Mas para você romper, se esvazie. Coloque a mão no seu coração, senão eu vou continuar falando. Coloque a mão no seu coração. Faz um som aí, profetas. Aleluia, feche os seus olhos.
Neminarabashuri como naragácia. Feche os seus olhos. Olemanchuri como naragácia. E começa a clamar aí: Deus, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. O Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, abriu mão, porque eu não vou abrir. O Senhor Todo-Poderoso se esvaziou, porque eu não vou me esvaziar. Eu quero me esvaziar da preguiça, Senhor. Eu quero me esvaziar do desinteresse. Eu quero me esvaziar da falta de oração, da falta de leitura pela palavra. Eu quero me esvaziar da falta de constância. E eu quero radicalizar a partir de hoje, porque os apóstolos, Deus, comece a declarar, eles não são melhores do que eu. Eles apenas decidiram tomar posse de algo que eu ainda não tomei. Eles apenas decidiram tomar posse de algo que eu não tomei. Mas hoje eu quero me alinhar na Arábia. O texto diz que nós somos vasos de barro. E nós somos vasos de barro para que entendamos que a excelência do poder é de Deus e não nossa. Bota uma coisa na tua cabeça, meu irmão: vaso de barro é uma coisa sem graça. Mas quando você embeleza esse vaso de barro, ele se torna um primor. Sabe o que vai embelezar a tua vida? Não são as plásticas que você está fazendo que vai embelezar a tua vida. Não é você ser prisioneiro da academia para ter um corpo padrão, de acordo com o discurso da sociedade. Mas o que vai embelezar a tua vida é a glória de Deus. O que vai embelezar a tua vida é a glória de Deus. Nada contra cuidar da saúde, nada contra, aleluia, cuidar da aparência, mas o teu foco não pode morrer nisso. Tem algo a mais, tem algo a mais, tem algo a mais. E o algo a mais é sinais, prodígios, maravilhas. Sinais, prodígios e maravilhas. Recebe aí, recebe aí. Narabirebanchorebaraia, elebashuri como naragácia. Quebra o gelo que há no coração desse homem. Quebra o gelo que há no coração dessa mulher. Quebra o gelo que há no coração desse jovem. Ele não se despertou ainda, Senhor. Ela não acordou ainda. Os problemas da vida assaltam ele. Os problemas da vida assaltam ela. E eles têm tido uma vida fracionada diante da tua presença, aonde a menor parte do bolo é para o Senhor. Na Arábia, onde a menor parte do bolo é para o Senhor, e a maior parte são para as minhas coisas. Quando dizemos são para as minhas coisas, Deus, muda aí essa escala de prioridades. Como o Senhor disse para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Senhor, essa palavra veio para alcançar o coração de vasos escolhidos. Essa palavra veio para alcançar o coração de vasos escolhidos. E estes estão diante de mim.
estes ouvirão essa mensagem na rede. Faz uma revolução dentro dessa mulher. Faz uma revolução dentro desse homem. Faz uma revolução. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me. Encha-nos, Senhor. Segura aí, segura aí. Eu quero fazer uma oração agora, para que haja um destravar. A palavra é chave. Nubirebaraia, nebilebanchoreberebaraio, eminerebanchuri coleblácia, ominaragachuri kelebaio, orebanchorebiorebararaia. Esta palavra é a chave, e essa chave vai abrir essa porta. E essa porta aberta, aleluia, você vai passar por ela, e você vai ser alguém que vai se colocar como embaixador nessa terra. Você vai se colocar como alguém que os sinais te acompanharão, Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Eu quero colocar essa igreja poderosa em Deus, poderosa em fé, e eu quero te pedir para com estes que estão aqui na igreja e que estão em casa ouvindo pelo canal, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos de poder. Nós precisamos de poder. E na realidade, Deus, nós sabemos que nós já temos esse poder. Nós só não usufruímos dele. E se usufruímos, usufruímos de maneira errada. Abre o nosso entendimento. Abre o nosso entendimento. Abre o nosso entendimento. Conecta esse homem, conecta essa mulher na revelação e na dimensão do céu, e que a partir de hoje haja unção nas suas mãos. Haja unção nas suas mãos. Haja poder e autoridade em suas palavras. E que a partir de hoje, Senhor, esse homem e essa mulher que entendeu essa palavra, experimente desse esvaziamento dele mesmo, e ele e eu experimentemos de um enchimento da tua presença. Que o azeite, que a glória, que a unção desça sobre nossas cabeças nesta noite, e que na autoridade que é no nome de Jesus saiamos às ruas, estejamos em casa, em nossas congregações, no trabalho, dentro do ônibus, que sejamos a cura, para quem está enfermo, que sejamos a resposta para quem está confuso. Usa-nos. Nós hoje estamos saindo de cena. Nós hoje, Senhor, estamos saindo de cena para o Senhor assumir o controle. Assume a direção dessa casa, assume a direção dessa empresa, assume a direção desses negócios, assume a direção de todas as áreas das nossas vidas, para que a partir de hoje o fluir do teu Espírito nos convença que as coisas acontecerão não na força do nosso braço, mas no poder e na unção do Espírito Santo. Diga assim comigo: eu tomei posse, e na autoridade que é no nome de Jesus,
Eu estou me esvaziando nesta noite, para que o poder de Deus me encha, me faça transbordar, para que o medo ocupe um lugar pequenino na minha vida, e a ousadia tome força, e os sinais se manifestarão através da minha vida, em nome de Jesus. Você pode celebrar Deus com as suas palmas. Oh! Que leva churi, que leva